Voltando aqui, pessoal, com a segunda parte da live do canal Time Leal, canal Bara Bahia, canal Sou Mais Bahia e o Emerson Júnior F5, nas quais o Júnior Leal, do canal Time Leal, idealizou o nome do quadro de Quarteto. Vamos dar prosseguimento desta vez na segunda parte. Muita gente em Fortaleza e Ceará. Inclusive, eu já vou começar falando do Ceará, como a gente vai passar um retrato sobre os grandes clubes do Nordeste, eu não posso deixar fora nem o Ceará, nem o Fortaleza. Eu quero começar, Emerson, falando sobre o Ceará. Surgiu uma notícia hoje do Ceará e eu queria saber de você, que é muito bem informado. Inclusive, a gente fica conversando no direct, eu fico perguntando, e aí, velho? É verdade? Esse jogador vem ou não vem? Quando você crava, eu tenho certeza que a negociação está para frente. Quando você não crava, eu já corro e não dou essa notícia. E aí eu queria saber de você. Chegou até mim essa informação que o Eric estava insatisfeito no São Paulo e que tinha pedido para poder retornar para o Ceará. Confere essa informação ou é só notícia de bastidores para ganhar engajamento? Confere. Agora, confere tanto a insatisfação do Eric, que é normal, porque realmente ele não vem tendo espaço no time do São Paulo, como também confere a informação que o São Paulo não vai liberar. E não vai mesmo, pô. São Paulo fez um investimento no jogador. E não foi um investimento pequeno. Se no momento ele não está nas opções do técnico, aí o jogador vai pedir para retornar e o São Paulo vai liberar, não vai de jeito nenhum, pô. Eu até estava vendo agora há pouco, porque começa a circular as fakes, né? O jogador já chegou, já está aqui na capital do estado do Ceará e tal. A informação que eu tive é que ele levou essa insatisfação para a diretoria, que estava insatisfeito, que se não fosse utilizado, de repente pudesse fazer algum tipo de composição com o próprio time do Ceará, teria que se fazer um empréstimo, né? Porque o São Paulo adquiriu os direitos do jogador. Mas o São Paulo, de pronto, já rechaçou essa possibilidade. Agora, essa é uma informação de momento. Porque é o que a gente fala o tempo inteiro, né? É o que a gente fala o tempo inteiro. Hoje são 8h28, né? O que a gente está falando aqui, daqui a 2 minutos pode mudar completamente. Sim, exatamente. Mas não há, por parte do São Paulo, nenhuma predisposição em fazer um empréstimo do jogador para a equipe do Ceará, não. Inclusive, o Zubeldia utilizou ele no jogo contra o Goiás e foi muito bem, né? No jogo contra o Goiás, ele entrou, faltando alguns minutos ali, o São Paulo estava com um jogador a mais e ele causou um alvoroço terrível em cima da zaga do Goiás. Aquela velha história de marcar posição também, né? O jogador precisa mostrar. Seria digamos assim, errado do jogador se ele não mostrar insatisfação, pô. Ele foi adquirido pelo São Paulo, que desembolsou uma boa bagatela para fazer essa contratação. E aí, se ele não vem tendo a oportunidade, ele tem que mostrar para a direção São Paulina que está insatisfeito, né? Para tentar justificar porque ele não está entregando a contrapartida, que seria uma opção técnica. E aí joga o Ceará com moeda. Eu vou pegar esse adendo já do Ceará e vou trazer uma informação que eu tenho, inclusive, Emerson, foi até uma informação que eu busquei junto com o Del também, esse repórter que você falou, e a gente estava pesquisando e aí eu falei com o empresário, cheguei a falar com o empresário, né? E o empresário me confirmou a proposta oficial que o Ceará tinha feito para o Bahia para a contratação do Marcos Felipe. 2 propostas, por sinal. Uma proposta de compra e venda. Marcos Vitor, né? Marcos Vitor, perdão. O zagueiro do Bahia. A proposta, o Ceará chegou a apresentar 2 propostas para o Bahia. Uma proposta financeira para um empréstimo, certo? E uma proposta só de salário. Inicialmente foi só de salário, o Bahia recusou, e depois o Ceará fez uma proposta financeira para poder ter o Marcos Vitor no seu elenco. Inclusive, o jogador veio para cá, quando o Bahia deu 4 dias de folga, o jogador tem muita família aqui, tem amigos aqui, veio para cá, e aí muita gente falou, o Carlos Alexandre também foi para o Rio de Janeiro, então ele vai fechar com o Botafogo. Não é porque o Marcos Vitor está aí que ele vai fechar com o Ceará. Só que não só o Marcos Vitor estava aqui. O empresário dele também estava aqui. Conversou com a diretoria do Ceará. O Ceará manifestou interesse no atleta, fez a proposta para o Bahia. O jogador se interessou na proposta, aceitou a proposta financeira do Ceará, levou essa proposta para o Bahia, só que aí Rogério Ceni travou a saída do Marcos Vitor. E o que eu soube é que jogador e staff ficaram insatisfeitos com a atitude de Rogério Ceni
que não utiliza o atleta no Bahia e também não quer emprestar. Alguém tem mais alguma informação sobre isso ou só ventilação também? Cara, o que dá pra falar de Marcos, né, Bara, é que ele é muito bem quisto dentro do grupo, né? Todas as imagens que tem de bastidor, todas as imagens que tem de dia a dia, é com o Marcos interagindo, rindo pra caramba, e Rogério brincando com ele, mas isso é intrigante mesmo. Quando tem oportunidade de colocá-lo, o Rogério não utiliza Marcos. Eu imaginava que depois que ele voltasse da lesão que ele teve no Baiano do ano passado, ele tivesse mais chances. E ele foi utilizado por Rogério mais improvisado ali como primeiro volante, naquele jogo contra o Grêmio, por exemplo, pelo Brasileiro, do que propriamente como zagueiro. E eu acho que o que mais evidencia isso foi esse último jogo aí contra a equipe do Internacional, né? O último jogo pelo Brasileiro, que teve o jogo da Copa do Brasil, em que não tinha Cuesta à disposição, não tinha Canu, que acabou fraturando ali o osso do rosto, e Marcos Vitor poderia ser acionado, ele opta por David Duarte. David Duarte, inclusive, faz gol, né, nessa partida. Tem uma ótima bola aérea ofensiva e Marcos não atua. Eu acho, inclusive, não sei qual é a opinião de Bara, que seria até interessante, dentro desse cenário, emprestar o jogador mesmo, para ele ganhar rodagem. Agora a gente está vendo o Rian sendo muito bem utilizado lá no CRB, tendo tempo, tendo minutagem, conseguindo se encontrar. Ele chegou no CRB, com 3 dias já foi titular na partida, e foi bem, um jogo que o CRB ganhou, inclusive de goleada, acho que de 4-1. Ele jogou bem a partida. Então acho que seria interessante esse empréstimo de Marcos, sim. Não sei por que esse impeditivo. Questão, aproveitando esse gancho aí que Barba trouxe bem, Leal e Emerson, é uma situação intrigante, porque ele sempre se mostra feliz no elenco, né, participa bastante das atividades, mas realmente, quando se pensa em carreira, isso que você está trazendo, Júnior, é bem pertinente, porque ele está vendo aí o tempo passando e não vem sendo aproveitado. E o que Barba trouxe aí é bem verdade, e com detalhe que para mim agrava a situação dele, que poderia ser até um fato novo para fortalecer a eventual saída dele. De repente, Ceni ainda não tinha certeza com relação a, por exemplo, Vitor Hugo e David Duarte. Mas David Duarte jogou, fez gol e foi bem, relativamente bem. E Vitor Hugo, para mim, fez até uma boa partida, sabe? Então, nesse contexto, que tem Vitor Hugo conseguindo ali render, David Duarte conseguiu render, aí tem Gabriel Xavier, Cuesta e Canu, são 5 zagueiros aí. Não sei, né? Ele vira a sexta opção do elenco, né? Pois é. Então, nesse contexto, eu acho que diante dessa novidade que foi no jogo contra a equipe do Inter, quem sabe, né? Se o Ceará, acho que tentar um pouco mais, de repente pode trazer. E faria bem para ele, principalmente. É um atleta de qualidade. E estava bem aqui até a lesão. E é um ativo do clube. Então, ser emprestado e de repente subir com o Ceará ou ter alguma boa campanha, isso ia ser bom para ele e para o Bahia também, que ele vai voltar melhor preparado e mais valorizado, inclusive. Inclusive, há um simbolismo, né? Antes de passar a bola para Júnior, há um simbolismo. Ele foi a primeira contratação da Era City. Bem lembrado. Foi 4 milhões de alguma coisa, não foi? Só me lembrando. 3 milhões e 900. 3.900, isso. 3.900. Emerson, pegando esse adendo aí, eu acho, pelo que eu apurei, que praticamente morreu essa negociação do Marcos Vitor com o Bahia depois do não do Rogério Ceni. Inclusive, o Ceará estava em busca do Caetano, né? Você confere essa informação também aí? O que anda essa negociação do Ceará com o Caetano aí? Primeiro, com relação ao Marcos Vitor, eu tenho a impressão, você fez a apuração, mas eu tenho a impressão que tem alguma coisa aí no aspecto financeiro. Viu? Tem algum entreveiro aí no aspecto financeiro do empréstimo remunerado, alguma coisa nesse sentido. O time do Ceará teve um detalhe aí. O Atlético Paranaense ensaiou, pediu o retorno do zagueiro, do Matheus Felipe. Inclusive, ele jogou aqui no CSA. O CSA tem até um percentual ainda desse jogador. Foi até noticiado lá, o Atlético ia perder um jogador, ia solicitar ele de volta, e o Ceará conseguiu segurar, porque no contrato de empréstimo dele não tinha cláusula devolutória do jogador. E o Ceará tinha pago por esse empréstimo. Então conseguiu segurar o atleta. Do Caetano, o Ceará, a informação que o Ceará tentou, a informação que o CRB tentou aqui também, porque o Fábio Alemão passou por cirurgia, e o jogador não quer sair do Corinthians, quer dizer, não quer voltar para a Série B, né? O jogador veio aqui para Maceió, jogou pelo CRB, fez uma grande campanha, foi para o Goiás, e aí chegou no Corinthians, o jogador não quer retroceder, né? Acho que ele vai cumprir o contrato dele. Aliás, quando a janela estiver aberta aí, até porque ele não completou ainda a quantidade de jogos na Série A, ele vai esgotar todas as possibilidades, de repente, ele pintar um empréstimo de ir para a Série A.
Se não houver essa perspectiva, ele vai concluir, o contrato dele acaba no final do ano do Corinthians para poder sair. Essa foi a informação que chegou aqui, não é? Que ele teria recusado tudo quanto for proposta da Série B, o empresário dele já estava com essa informação, não iria nem negociar, porque o jogador não quer regredir na carreira para voltar para atuar em algum clube da Série B. E trata-se de um bom jogador. Agora ele precisa ter minutagem, né? No Corinthians ele não joga e não deve jogar. Emerson, o presidente do Ceará falou em entrevista aqui que ia vir de 2 a 3 reforços nessa janela de transferência. Algum nome ventilado aí? Você já procurou saber de alguma coisa? Olha, eles estão tentando a contratação de mais um meia, de mais um atacante de beirada, além de um zagueiro, porque o Ceará passa por um problema de número de zagueiro. Primeiro você tem problema de número, depois de qualidade. Né? Ele passa por problema de número e de qualidade. Então ele vai precisar contratar. Tem alguns números agora muito incipientes, né? Qualquer jogador que venha, que fique livre do mercado, é um negócio impressionante. Todo ele é cogitado no Ceará. Já prestou atenção? Todo ele. Qualquer jogador que pinte, seja desse mercado de Série B, ele acaba sendo, de uma maneira ou outra, sendo especulado. Por hora, não. Tanto é que quando pintou essa história do Eric, isso ficou mais forte de ontem para hoje, deu uma paralisada em qualquer tipo de especulação. Né? Mas por hora, não. Torcedor, já vou invadir já, você falou sobre essa questão do Ceará, para encerrar o Ceará aqui, e que envolve completamente o Bahia. As informações que eu tenho, eu falei até isso na live na segunda-feira, a novela Eric Puga acabou. Praticamente acabou. Né? Como a gente fala, até agora, 20h38, Eric Puga e Bahia praticamente acabou. A última informação que eu tive do empresário do atleta falou que essa negociação não vai acontecer mais esse ano. Se acontecer, vai ser lá para o final do ano. Mas o Ceará exige um alto valor e o Bahia não está disposto a pagar por esse jogador. E o Bahia sequer fez uma proposta oficial agora pelo Eric Puga. Sondou, ligou para o Pitombeira, falou com o Pitombeira, mas proposta oficial para o clube, o Bahia não fez essa proposta para o Ceará sobre o Eric Puga. E o valor pedido pelo Ceará assusta para qualquer clube do Brasil. Não vai vender por esse valor. Então, provavelmente, Eric Puga e Bahia, ou qualquer clube do Brasil hoje, o Eric Puga acha muito difícil vestir a camisa de qualquer clube do Brasil. O Corinthians quer, o Atlético Paranaense, em algum certo momento, quis. O Bahia mostrou esse interesse com o Pitombeira, mas para fazer negócio tem que chegar a proposta para o clube. E o Bahia não fez proposta para o clube do Ceará em cima do Eric Puga. Alguém tem mais alguma informação sobre isso? Eu acho que cabe até uma discussão importante aí sobre essa situação de Puga, porque o Bahia pagou cerca de 13 milha por Ademir, 11 por Biel, e Eric Puga, pelo que você mesmo trouxe, Júnior, na época, se chegasse aquela proposta dos 13, em torno disso... 13,5, né? Foi o empresário dele, é um grupo de empresário, né? É o Pitombeira, o Ari, que tem 50%, que é o dono do Atlético Cearense, ele tem 50%, é jogador e dono do Atlético Cearense, e inclusive fez até um gol agora que classificou o Atlético Cearense. Faz gol, bom jogador, realmente, não é só porque é o dono que joga, não. É um bom jogador, realmente, o Ari. E ele, foi justamente a conversa que eu tive com ele, é que esse grupo de entre o Ari, o Pitombeira e o Lars, que é um belga. E ele, na conversa, isso eu até botei no print dessa conversa, ele me confirmou que com 13 milhões e meio, o Ceará dificilmente iria recusar essa proposta. Eu acho que seria eu acho que foi mais uma jogada de empresário para pressionar o Bahia fazer essa proposta, do que, olhando de fora hoje, do que ele ter essa resposta realmente do próprio Ceará, entende? Sim. Então, se o Bahia não deu esse passo a mais, eu acredito que na concepção do clube, Eric não estaria, né, no nível de Biel e Ademir. Eu imagino que ainda olhem para esse setor, porque Lúcio joga por ali, mas o que ele prefere é atuar um pouco mais avançado, né? Ele é aquele jogador de velocidade e explosão, mas que busca muito mais o gol do que essa jogada lateralizada ali, de linha de fundo e tudo mais, como o Biel e Ademir costumam fazer, e Eric Puga também. Então, acho que a avaliação do Bahia é que Puga não está no nível desses caras, né? Porque, assim, a gente vê aqui muito as movimentações do Grupo City, como gestor hoje do Bahia, e imagina que o Bahia vai sair contratando, né, Deus dará de qualquer jeito. Eu acho que eles pensam nisso, eles botam isso na balança, sabe? Será que esse cara, a gente vai pagar mais do que pagou por Biel e Ademir? Será que ele vale e joga mais do que Biel e Ademir? Eu também tenho minhas dúvidas com relação a isso. Mas, meu irmão, o que vier hoje aí, para agregar, eu tô dentro aí, Vubara. Não sei sua visão.
Velho, qualidade, Júnior. Não, tranquilo, qualidade a gente nunca vai achar demais, sempre é bem-vindo. Agora, o que eu ouvi dizer também, não lembro quem trouxe, não foi, se foi você, Júnior, ouvi daqui, enfim, que com esse investimento em Lúcio Rodrigues, ele dificultou bastante a eventual nova investida, né? A não ser se acontecer alguma saída, aí o Bahia partiu o mercado para recompor. Ou aquelas oportunidades que o Bahia ama, né? Do agente livre e tal. Exatamente. Tá livre, contrato encerrando, pré-contrato assinado. Então o Bahia focar exatamente nisso. Como reposição tá difícil, porque também não pode perder de vista o seguinte, quem tá no Bahia não quer sair. Dificilmente vai querer se aventurar em um outro projeto que você não tenha garantias, que não tenha segurança, né, contratual, financeira. Então o cara tá de boa aqui, tá de molho, né? E o Bahia não tem muito o que fazer, a não ser tentar, né, de algum modo, ver se o cara é emprestado e o clube detentor assuma aí o salário. Então, Pulga, me parece que foi tudo nesse combo, sabe? O Ceará não facilitou, porque o Ceará entende com razão. Situação até parecida com o Juba ano passado. O Sport, acertadamente, quis segurar a Juba o máximo possível para conseguir acessar a Série A. O Ceará pensa o seguinte, é melhor manter um cara que é importante para tentar voltar para a Série A, porque financeiramente a gente vai ganhar mais com acesso do que vendendo o Eric Pulga agora. E eu concordo, mesmo sendo Bahia, sabe? Então acho que foi esse conjunto da obra que acabou dificultando e a gente entende que nesse contexto dá para seguir adiante e a gente se fortalecer com o que a gente tem e fazer as reposições necessárias. Temos que falar, né? Não, porque eu penso o seguinte, inclusive quando o Júnior trouxe essa informação, eu até brincava, né, Júnior? Mas vai para Bahia não. Porque a pedida do Ceará é o seguinte, a pedida do Ceará hoje, o jogador não vale. O jogador não vale esse investimento. Mas qual é o entendimento? O contrato dele é longo. Então, no entendimento dos caras, o jogador, nós vamos dar um preço aqui para ele. 13 milhões. E aí o Bahia vai, pô, esse jogador não vale hoje. Mas no entendimento do Ceará, ele mais para frente vai valer. Ele tem tempo. É diferente daquela questão do Juba, que o Sport, ou você negocia agora ou você vai perder a cepa. Se o contrato dele tivesse por terminar, o Ceará ia fazer negócio. Como tem tempo, eu acho que o Ceará não está nem pensando, não é nem em Série A, é pensando que, pela projeção de carreira, pela evolução que o jogador vem tendo, esse valor ele vai valer daqui a pouco, mais para frente. E aí, ou vai ser o Bahia, ou vai ser o futebol internacional, enfim, vai pintar alguém que pague esse valor dele. Porque, de fato, realmente é um excelente jogador e a tendência é que ele cresça, né? Ele vem numa ascensão. Desde que saiu do Ferroviário, melhorando o futebol, o Ceará vai aumentando. Então, o já Ceará fez 3 gols no Bahia, inclusive. Carrasco do Bahia, Pulga. O Pulga para o Ceará é um cheque, é uma herança ali guardar. Porque ele sabe que mais cedo, se o negócio no ano que vem, à medida que o tempo de contrato for apertando, e aí a gente vai ver o desenvolver da carreira do jogador, eles vão ter que fazer algum tipo de negócio. Mas o entendimento deles eu acho correto. Eu acho que o Pulga está nessa evolução. E nesse momento, eu acho que não vale o investimento. Mas no ano que vem, se ele continuar essa pegada, alguém vai aparecer para fazer esse investimento nele. Um parênteses rapidinho. Só para não perder esse gancho aqui, rapidinho, Emerson, tem uma mensagem interessante sobre essa questão envolvendo Pulga. É só para lembrar, né, que o próprio Drubsky, que esteve aqui no Bahia, ele deu entrevista lá no Ceará, deixando muito claro, ó, tem a multa é alta, eu tô até trazendo isso aqui para perguntar a você, Júnior, a Emerson, se vocês sabem o valor da multa rescisória de Eric Pulga. Que ele falou assim, ó, a multa tá aqui, quem quiser pagar, que pague, mas eu acredito que ninguém vai pagar, e se alguém pagar pra gente vai ser vantagem. Então, ele nem negou a chance de entender, mas ele lavou as mãos. Charme de dirigente, né? Charme de dirigente. Dirigente não fazer isso aí. Isso foi falado, né? Vamos ver, né? Ó, a multa, o que acontece? O Ceará tem 40% dos direitos federativos, os outros 50% é de Ari, Lares e Pitombeira, e 10% é de um grupo de empresários que são donos do Ferroviário também. Então, assim, é do Ferroviário, entre aspas, né? Um grupo de um acerto, vai lá para o cara que tem dinheiro, vai lá, paga justamente para ter esses 10%. O interesse do Ari, inclusive, eu tive a conversa pessoalmente com o Ari, e tive essa conversa com o Laje, pessoalmente. E o interesse dos caras era tirar Eric Pulga do Bahia, ou do Ceará. O total interesse dos caras era tirar agora. Porque qual é o medo dos caras? E aí eu passo até para vocês, para saber o que vocês acham também. Qual é o medo deles? O Ceará estava em decadência até pouco tempo atrás aí agora. O Ceará, com a chegada do Condé, 3 jogos, 7 pontos de 9 disputados, voltou a dar uma equilibrada. Mas o Ceará estava na segunda folha da Série B do Campeonato Brasileiro, tomando transfer ban. O otimismo não era a palavra de força aqui no Ceará. Mas
O medo dos empresários era o seguinte: se a gente não conseguir negociar o Eric Pulga agora e o Ceará não subir para a Série A, qual será o valor que a gente vai conseguir tirar de dinheiro com o investimento do Eric Pulga lá para frente? Então, o medo deles era queimar o atleta se o Ceará não subir para a Série A, entende? Perfeito, perfeito. Então é isso, na balança, detalhe, né? Você vê que mesmo com o Ceará indo mal, o atleta só se valoriza, pô. Tava se valorizando, entendeu? Por isso que eu acho isso relativo. A valorização do atleta, na minha opinião, não depende do acesso ou não do Ceará, entendeu? Acho que ele vem numa projeção de carreira que ele cada vez mais está se valorizando. Agora, quem falava isso era Mancini antes de sair de lá, né? Disse que não abriria a mão e que para ele não podia sair de jeito nenhum. Mas Mancini saiu do Ceará, né? Agora ainda tem um detalhe aqui com vocês, mas né? é o principal jogador do time, pô. Pois é, aí fica por lá mesmo, né? Agora tem um detalhe até, Emerson, que é sobre Biel. Biel tá no Bahia. Apareceu aí, de vez em quando, apareceu aí uma informação de que ele poderia ser vendido, tinha proposta do exterior. Eu não tive a informação, sou bem sincero, acho inclusive meio difícil, mas aí sim, se fosse uma reposição, eu até prefiro o Biel, né? Até prefiro o Biel. Não que Pulga seja ruim, é bom jogador, mas eu prefiro o Biel, um pouco mais, entendeu? Só que se eventualmente um Biel da vida saísse, poderia até pensar em uma reposição, mas nesse contexto, o Bahia provavelmente investiria em outras posições, né? A não ser que aparecesse realmente uma oportunidade, que não é o caso. Ou talvez até no nível maior, né? Porque o que disse o Ekran Canur na época é que Sevilha, Vídea Real, era o que queria Biel, né? Então provavelmente seria uma bala na agulha grande. Emerson, você falou e o Barba falou também sobre saindo um pouco do Bahia, já entrando nos times daí de Alagoas. O Barba falou sobre o jogador do Bahia, já para pegar esse avião, essa ponte aérea aí, né? Um jogador que estava no Bahia e foi jogar no CRB, que é o Rian. Ele chegou, tomou a vaga de titular, mas ao que me parece, Emerson, e eu sigo alguns Instagrams aí de páginas do CRB, parece que a torcida não está tão mil amores assim com o Rian, não, né? O William Formiga foi titular nesse jogo, e o que está contestando é que o Rian não marca muito bem. E esse jogo louco que aconteceu agora, quero que você fale sobre esse jogo, e quero que você fale também sobre o Rian, sobre essa primeira impressão que o torcedor do CRB tem do Rian, no lateral esquerdo jovem do Bahia, e que no primeiro momento parece que encantou, mas pelo jeito alguma parte da torcida também ficou bem ressabiada, uma parte defensiva do Rian, e esse jogo louco entre Galo e Galo, né? O Galo da Praia e o Galo de Minas, quero que você fale sobre isso. O CRB ele tem um problema diagnosticado na lateral esquerda, né? O lateral esquerdo que foi contratado esse ano foi o William Formiga, junto ao time do Ceará. Ele tem a valência defensiva dele, é o seu ponto forte, mas ele machucou. Quando ele machucou, o CRB passou a ter alguns problemas por ali. O Matheus Ribeiro, que é lateral direito, atua ali pela lateral esquerda também, e andou meio que tapando buraco. O CRB contratou o Jorge, né? Jogador tradicional, conhecido do futebol nacional, Flamengo, Santos e tal, vindo de contusão, e o Jorge foi mal, de novo no aspecto defensivo. Tanto é que quando surgiu agora essa questão da não utilização do Matheus Ribeiro, precisou ir para o mercado. Aí contratou o Willian, que estreou muito bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O CRB venceu por 4-1, o jogo foi aqui no Charles Pelé. E ele jogou muito bem, né? Caiu na graça do torcedor, ele é muito rápido. Ele, quando arranca com a bola dominada, ele parece o Sonic, né? Tem um pantinhozinho assim na perna e vai com tudo. E aí os 2 primeiros jogos dele, bem legais. Só que no jogo contra o Santos, evidenciou um problema muito sério no aspecto defensivo. O Santos só atacava pelo lado direito, era nas costas dele. E era um buqueirão. Uma avenida. Ele não conseguia dar combate, perdia todas. O CRB, o Daniel Paulista, teve que colocar cobertura no segundo tempo. Aí o Santos fez 1-0, o CRB empatou. Depois que o CRB empatou, o Santos teve 2 grandes oportunidades nas costas dele de novo. Foi aí quando foi colocado na segunda metade do segundo tempo a volta do William Formiga, né, que vinha de contusão, e aí foi bem. Tampou ali a vazão e o CRB acabou empatando aquele jogo. Nesse jogo de ontem, tendo a opção do William Formiga, mesmo tendo jogado só a metade do segundo tempo contra o Santos, e tinha o Rian, o Daniel Paulista optou pelo William Formiga, que foi expulso no início do segundo tempo, né? E aí, já entrando no jogo, o CRB fez 2 gols muito rapidamente. Aliás, o CRB, nessa temporada, ele só perdeu 2 jogos no Estádio Pelé. Você sabe quais foram os jogos? Não. Um foi pro Bahia. Bahia. Pro Bahia.
Um foi para o Asa no Campeonato Alagoano, mas o CRB estava com o time todo reserva, inclusive. E o outro, Bahia. Jogadores da divisão de base e para o Bahia na Copa Nordeste. Sim. Vocês vão lembrar desse jogo? O CRB fez uma boa partida. O CRB foi muito pressionado no Bahia, o Bahia fez 1x0 contra numa bola despretensiosa, o Bahia fez 1x0 e segurou o placar. Então, jogando aqui no Charles Repelé, o CRB é muito forte. O modelo de jogo que o CRB ele adota, e aí eu não sou técnico, né? Os técnicos estudam os times, né? Vai jogar, você estuda. Mas o ponto forte do CRB, eu fico assim observando, pô, será que os técnicos que vêm jogar aqui não observam isso? É pelo lado direito, né? O Hereda chega sem marcação, pressão pelo corredor direito, e ele é muito bom jogador. Ele consegue driblar, sempre aparece mais um. O CRB joga com um centroavante, joga com 2 atacantes espetados, né? Então, quem faz a função de atacante liberado é o Hereda mesmo. Mas tem outro ali para tabelar com ele. Você sempre chega com 2. Então, o CRB do lado direito sempre chega com superioridade numérica. E é a principal valência jogando aqui dentro de casa. Aí ele fez 2 gols ontem contra o Atlético Mineiro. Um com 6, outro com 7 minutos. E quase que marca um terceiro, né? O Léo Pereira, numa arrancada, o Anselmo Ramon passou por dentro. Se ele toca, o Anselmo Ramon entrava com bola e tudo. Mas eu acho que ele não levantou a cabeça, não observou, puxou para o outro lado. Aí perdeu uma grande chance. Aí no segundo tempo, logo no início, o William Formiga foi expulso, foi irresponsável, né? Até na emissora de rádio aqui na CBN, vai escolher o pior em campo. Os caras escolhendo, o jogador... Bicho, existe uma diferença entre o cara ter feito uma partida ruim e outra ele ser irresponsável. O Formiga foi irresponsável. Porque foi ridículo, o Gustavo Scarpa fez uma falta nele para cartão amarelo e ele caiu, já caiu com o cotovelo no rosto, ainda deu uma espremida no rosto do jogador, na frente do assistente. Aí foi expulso, pô. E aí, com 8 minutos do segundo tempo, e o Atlético já tinha feito um gol. Começou o segundo tempo e logo descontou. Aliás, descontou no primeiro tempo ainda. Descontou no primeiro tempo, né? No lance de pênalti. E aí ficou o tempo todo com o homem a mais, empatou o jogo, martelando, chegou até marcar um terceiro gol nos acréscimos, mas aí com o recurso do VAR, o Klaus anulou. Por isso que, quando você abre 2-0 e você toma um empate, fica um sentimento de frustração. Jogando em casa, estádio lotado. Mas até disse, bicho, o sentimento não é de frustração, não. Eu acho que o fato do time jogar o segundo tempo inteiro com um homem a menos, o Atlético martelando, um ataque sensacional do Atlético, você segurar o placar de empate, eu acho que o fato de você ter um homem a menos superou a frustração. Sim. Então foi um excelente resultado. Agora, tudo isso que eu falei do CRB jogando dentro de casa não é forte. É totalmente ao contrário jogando fora. O CRB não ganhou um jogo sequer na Série B ainda. Tudo parece que vai mal. O CRB jogando fora de casa é impressionante. Ele não performa. Até contra adversários mais fáceis ele não vence e acaba empatando. E por isso que ele está na segunda página da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Faz uma campanha sensacional em casa. Quem vem para aqui tem muita dificuldade. Quando ele não ganha, pelo menos empatou com o Santos, empatou com o Atlético Mineiro, mas fora isso, teve um empate com o Amazonas na segunda rodada, que aí jogou muito mal. Ganhou do Fortaleza, inclusive, né? Na final do Nordeste. Ganhou do Fortaleza. Empatou contra o Brusque aqui, tomando gol 50 e tantos, né? E tem um excelente retrospecto dentro de casa. No jogo do Fortaleza, na final da Copa Nordeste, que ele reverteu a vantagem e levou para os pênaltis, é que o Vojvoda inventou, né? Todo técnico tem seu dia de professor Pardal, né? Ele tirou o melhor jogador da partida anterior, colocou o Tinga como terceiro zagueiro, esculhambou o time. No segundo tempo, o eminente gol do CRB ali, porque o gol ia pintar a qualquer momento, ele não mexeu no time, enfim. Então foi um dia que deu tudo errado, até por estratégia do Fortaleza. Mas dentro de casa o CRB é muito forte. Ô Júnior, falaram aí que esse quarteto é melhor que o do Bahia, será? O do meio campo? Sim, essa aqui é. Esse quarteto. Agora tem que saber quem é que vai marcar nesse time aqui, porque pelo que eu soube aqui só tem meio campo ofensivo para frente. Eu não volto. Quem marca aí realmente está aparecendo o meio campo do Bahia. Os pontas que corram para poder ajudar. Emerson tem uns 10 estagiários na equipe dele aí. Eu só vejo estagiário aqui, mas tem uma equipe de estagiários, uns 10 meninos que ele pega lá, de 12 a 15 anos, que joga com o filho dele lá, o F5, né? Que é o atacante do CSA, joga lá no Sub-15 do CSA, e aí ele pega os meninos lá, os colegas dos filhos dele, para poder ser estagiário dele lá e ficar botando coisa boa dele na internet. Eu quero falar sobre o jogador aqui, já saímos do CRB, voltando para esse mercado da bola, que o torcedor tá falando aqui muito no chat, e eu quero aproveitar a presença de vocês, que sempre trazem informações sobre o Bahia e esse mercado da bola. Então,
Eu queria saber sobre o Michael, a novela Michael, que está virando uma novela também, né? O Rafa Seixas, há mais ou menos uns 4 meses atrás, trouxe essa informação de um possível interesse do Bahia no Michael, e agora surgiu novamente, já com essa saída essa saída não, né? Essa rescisão amigável que o Michael vai fazer, porque não tem como, né? Você comparar o Michael com o Neymar, e o Neymar está voltando de contusão, está falando do melhor jogador do mundo. Para mim, eu sou suspeito para falar do Neymar, porque quando quer jogar, para mim, quando tá afim de jogo, não tem para ninguém. Para mim, é um cara completo. Eu não estou falando do Neymar fora de campo. Eu posso falar do Neymar dentro de campo. Dentro de campo, quando tá afim de jogo, para mim, capacidade, qualidade técnica, não tem ninguém para mim igual ao Neymar. Porém, o Neymar tá voltando de contusão, tem que abrir uma vaga, e pelo jeito, o Michael vai para a Chikungunya. E aí surgiu a ideia do Michael vir para algum clube do Brasil. Corinthians interessado, Bahia também, o Stelman, né, trouxe que ligou para o empresário e falou com o empresário do jogador e manifestou interesse. Eu tive esse mesmo cuidado, consegui o telefone do empresário, falei com o empresário, que me confirmou as mesmas coisas que falou sobre o Stelman, mas ao que parece para mim, Barba e Bara e Emerson, é que o Bahia está parecendo meio que um arame liso, sabe? É um cerca, mas não come ninguém. O Bahia não faz padaria, né? O Bahia cerca todo mundo, mas na hora de chegar e fazer a verdadeira proposta, não faz, cara. Então, assim, não fez proposta pelo Michael, acho que dificilmente vai fazer, e ainda mais agora que surgiu esses valores astronômicos que o Michael está pedindo. Como diz aquele velho ditado, né? Não existe almoço grátis. Não é porque o jogador está sem clube que ele vem de graça e quer só pagar o salário no final. Às vezes vem mais caro do que até ele está no clube. E o que eu soube é que o salário está girando entre 2 milhões e 300 mil e que o Michael quer uma bagatela nada mais nada menos que acima de 25 milhões de multa, etc, etc. Essa notícia que chegou até vocês também? Cara, eu tava até acompanhando hoje o noticiário corintiano e o Sami Carvalho, que é setorista do Corinthians, ele trouxe essa informação de que o Michel teria pedido de luvas cerca de 50 milhões de reais e o salário é de 2 milhões e meio. Logo que surgiu essa primeira informação de Rafa Seixas, né, do pessoal que apurou e depois foi confirmada pelo Jonas, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu infelizmente acompanho o futebol árabe, porque é bom para apostas, né? E realmente o time de Michel é um absurdo. Al Hilal foi o time que ficou cerca de 30 jogos aí sem perder, né? Comandado por Jorge Jesus. Tem Salem Dalsari, Malcom, Mitrovic, Sergei Milinkovic-Savic, Neymar voltando. Então, assim, a vida de Michael é muito difícil. Ele já perdeu um pouco de espaço nessa temporada, sempre entrava, mas poucas vezes foi titular. Nessa próxima temporada vai ser pior ainda. E aí eu pensava nessa circunstância do futebol árabe, que é de não ter imposto, né, no salário do cara, então vai o salário bonitinho, redondinho para ele, sem grandes problemas. E para os caras lá pagar a conversão de 2 milhões e meio de reais no mês é uma besteira, né? Isso daí o jogador, como o Michel, que é reserva hoje no time, ganha com tranquilidade, mas não é a realidade do futebol brasileiro. O que eu imaginava, que eu deduzia, é que ele iria abdicar um pouco desse valor para poder retornar. Só que ele, eu acredito, e o próprio empresário Maluf, que é um cara muito experiente e vivido nesse mundo da bola, não quer perder esse status que o jogador adquiriu, né? É totalmente compreensível. Eu acredito que esses valores devem ter assustado o Bahia, né? Então, por isso, não creio que o Bahia deve ir muito adiante. Até acho que a gente pode fazer uma investida, não tão alta quanto a de Lute, mas uma investida mais robusta em um cara para alguma outra posição. Mas para esse jogador de lado, tendo em vista que já trouxe Lute, que tem Biel e Ademir por ali, eu acho bem... E Everaldo, que às vezes cai também pelo lado, né? Eu acho improvável que role esse tipo de investida. Mas os valores me assustaram, cara. Luvas de 50 milhões de reais eu não lembro de ter visto, não. Coisa robusta. E aí, Bara, o que você pensa do Michael? Pois é, velho. Eu acho até que ele deve, né, de repente ficar por lá. Não duvido, caso ele não volte, ou algum outro clube lá da região comprar, né, e pagar o valor que eles estão pedindo por lá. Porque eles vão jogar para cima, né? Se por um lado o contrato está perto de acabar e o contrato é curto e querem se desfazer, por outro lado ele não tem esse desespero de querer voltar para o futebol brasileiro. Então, como lá há todo um contexto econômico mais favorável, acaba que os clubes por aqui interessados têm que competir até com os clubes de lá. Como foi a situação até, enfim, guardadas as proporções de Flávio Medeiros, que acabou fechando lá com o clube árabe e fechou por mais um ano lá. O clube contratou ele. Então já se falava sobre isso. E nessa competição com os clubes árabes,
os caras jogam os pedidos para cima. É por isso que Michel tá fazendo isso. Ele já deve ter propostas de clube árabe na mão, sabe do parâmetro que ele tem lá perto e aí jogou para cima. Se alguém aceitar, ótimo. Se não aceitar, complica tudo. Mas por mais que os clubes daqui tenham interesse, nessa proporção de valor, se você pensar o salário de Michael, assim, eu tenho cuidado para cravar salário, mas deve ser quase o dobro do salário de Everton Ribeiro. Daí a gente tira o nível de proporção que a gente pode pensar a respeito de um jogador como o Michel, com todo o respeito que ele merece. Então, é algo para a gente bastante difícil, para não dizer impossível. E eu, sendo gestor do Bahia, eu pensaria em outras opções. E com esse valor de salário, dá para trazer aí 2, 3 jogadores que incorporem o elenco muito mais do que trazer só uma peça. Então, se for por esse caminho, o Bahia tá certo. Só a nível de informação, Júnior. Acabou de acabar a Juventude 3, Fluminense 2, viu? Próximo adversário do Bahia, que poupou, inclusive, alguns jogadores aí, inclusive Thiago Silva, né? Perdeu aí pro Juventude no jogo de ida da Copa do Brasil. É a primeira derrota desde que Thiago Silva entrou em campo, né? O Fluminense já tinha vencido os 3 jogos. E aí, meio que freia essa recuperação do Fluminense. Queria saber do Emerson aí. Vale essa bagatela, Emerson? 2 milhões e 300 mil? Já que a gente está falando de shake para shake, né? Será que o Bahia é um Bahia verdadeiro ou o Bahia da Chupi, Emerson? Bicho, isso é muita grana, pô. Não vale a pena, não. Não dá para competir com esses caras, né? Jogador para voltar para cá é só se já não tiver mais espaço lá. Não tem condição de competir numa bagatela dessa. É loucura fazer um investimento desse. Isso aí já beira maluquice. Eu já vou fugir já desse lance de Michael. Como aqui a gente... galera, é o seguinte. Aqui é o futebol fora do eixo. O nordestino fora do eixo. É o quarteto fora do eixo. Então a gente vai sempre passear. Ao mesmo tempo que a gente está falando um pouco do futebol do Ceará, a gente vai falar sobre um pouco do futebol de Alagoas, já falamos aqui sobre o futebol do cearense, futebol baiano, Recife. Eu queria saber, Emerson, finalmente essa novela sobre o CSA, você que está aí praticamente vivendo o dia a dia do CSA, você é a voz de referência para o torcedor do CSA também aí.